Pai do Senhor, meus queridos, Deus abençoe a sua vida. Estava aqui meditando na palavra de Deus, na lição da escola bíblica dominical para jovens. A próxima lição vai ser a terceira lição, mas eu estava olhando aqui a quarta lição e vai falar sobre Saul, o primeiro rei de Israel. E o título da lição diz assim: Saul, somente ser escolhido não faz a diferença. Então, somente ser escolhido não faz a diferença. E nós sabemos que Saul foi um rei que o povo pediu. O povo pediu um rei, mas Deus que escolheu a Saul para ser o rei de Israel. Mas nós observamos na história desse homem que ele começou bem, iniciou a sua carreira como rei em Israel, bem, mas ao decorrer do tempo, ele não agiu da forma correta, ele começou a não seguir mais o Evangelho ou a direção de Deus, ele perdeu a direção do temor a Deus, de ouvir a palavra de Deus e de seguir os conselhos de Deus. E o texto do dia diz assim, está escrito em 1 Samuel, capítulo 15, no versículo 11, arrependo-me de haver posto a Saul como rei, isso é Deus dizendo, porquanto deixou de me seguir e não executou as minhas palavras. Observe bem, Deus diz que ele não executou as suas palavras, porque quando nós falamos da palavra de Deus, falando da Bíblia, das passagens bíblicas que são inspiradas por Deus, histórias de homens e de mulheres que foram inspirados por Deus, executaram o trabalhar de Deus, que Deus lhe exerceu para fazer. Na lição de domingo agora, na segunda lição, falamos sobre Débora, que foi juíza e profetisa, foi a quinta juíza em Israel. Depois que Josué ele morre, começa assim o período de juízes, e Débora foi a quinta juíza de Israel e era profeta também. Mas nós vemos que Saul, nós estamos falando de Saul ele desobedeceu às ordenanças de Deus. E sempre quando desobedecemos os mandamentos do Senhor, as ordenanças do Senhor, nós vamos ser penalizados por isso. Nós vamos sofrer alguma coisa da parte de Deus, porque a Bíblia diz que Deus, ele corrige a quem ama. E se nós erramos, deixamos de seguir a Cristo, nós vamos fazer coisas que não vão lhe agradar. Saul fez isso. Saul desobedeceu a ordem de Deus. Saul deixou de ouvir a voz de Deus. E Saul sacrificou coisas que não lhe era permitido. Saul era rei, mas Saul não era sacerdote. Ele fez algo que cabia apenas Samuel, sacerdote, juiz e profeta naquela época. Então ele perdeu seu posto de rei por desobediência. E se nós não haver uma obediência em nosso meio, até no nosso meio nos dias de hoje, nós devemos obedecer à lei do Senhor. Devemos obedecer os ensinamentos do Senhor. Devemos obedecer a palavra de Deus. Quando nós desobedecemos a palavra de Deus, nós saímos do patamar, da linha correta que o Senhor tem nos dado. Então é desta forma que nós devemos pensar cada dia. Se você quer ter uma vida abençoada por Deus, obedeça os seus mandamentos. Se você quer ter uma família abençoada por Deus, obedeça os mandamentos do Senhor. E você verá
que Deus fará grandes coisas na tua vida. Você verá que Deus te usará e te honrará de uma forma muito grande nesta terra. Que Deus possa te abençoar. Esta é a palavra para o seu coração. Não desiste, não pare, não deixe de servir ao Senhor com alegria e com sinceridade, porque Deus te honrará em nome de Jesus. A paz do Senhor.